Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um programa MedVet na Veia, o melhor e único podcast de medicina veterinária aqui da cidade de Sorocaba. Muito bem. Pessoal, como sempre, vamos começar agradecendo nossos patrocinadores. Gi, palmas pra TecBio. TecBio, a melhor de vacinas aqui, da famosa Recombitec, agora com a C8. Agora também vou agradecer. Gi, palmas de novo, vai. Decora. Porque hora você constrói, hora você reforma, mas para todas as horas, decora. Pessoal, vamos agradecer aqui também a doutora Rafaela, nutróloga veterinária, que se casou. Felicidades, Rafa. Muito bem, foi tá de férias em seu Porto casamento. de não sei das quantas. Vamos agradecer aqui também a creche Special Breeds da Lua. Agradecer o Ternário Talks, que faz esse trabalho maravilhoso aqui no nosso podcast. Também vamos agradecer a Agropet Paixão da Cláudia. Vamos agradecer também... Quem mais, Pizzaria amor? Prime. A Pizza Prime. Lembrando que na Pizzaria Prime você tem o cupom Alamino, cliente Alamino 10, que dá 10% de desconto. E se você comprar na primeira vez, você tem mais R$20 de desconto. E toda terça-feira, pizza em dobro. Muito bem, compra uma, leva duas. Zozoca Festeira, que sempre dá os melhores brindes para os nossos convidados. Exato. E também pegar e agradecer a Nadile, que sempre também, de vez em quando, traz os melhores docinhos para os convidados. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui hoje com um tema muito polêmico, que adoramos em temas polêmicos. Doutora, por favor, se apresente, fale como você entrou na medicina veterinária e depois que você foi para sua especialização de odonto. Legal, gente. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da odontologia, que é uma área que eu amo, de paixão. Eu comecei na veterinária, né? Me formei na UEM, Estadual de Maringá, já há 15 anos. Não pode falar muito, né? Porque senão já indica a idade. Mas, enfim. E aí eu morei lá no Paraná e voltei. E já comecei a trabalhar, trabalhei em algumas clínicas. Não entrei direto na odontologia, mas era uma coisa que eu sentia no meu coração que eu queria fazer, fazer cirurgia e uma área que me diferenciasse um pouquinho dentro de cirurgia. Eu tava entre oncologia e odonto. Aí acabei decidindo por odonto e acho que foi uma ótima escolha, porque a odonto me aproxima muito dos meus valores, que é a saúde e tal, né? Combina muito comigo e eu sou muito feliz mesmo nessa área. Então eu tô na odontologia aí, vai fazer 9 anos. Só acho que faz uns 3. Antes ainda eu fazia clínica e odonto. Olha que importante, ela fazia clínica, não é mesmo? É que a gente fala em todos os podcasts que a galera tem que fazer clínica. E sempre pelo menos uns 2 anos de clínica antes de ir na especialização, para ter o raciocínio clínico, por que você tem que focar na especialização, mas antes ter a clínica básica. Com certeza, nossa. Não tem como separar, né? Não. A boca do paciente, ele vem comigo com todo o histórico, né? Os exames e tudo. Então, foi muito importante. Foi até um pouco difícil de eu sair, né? Fazer essa transição de carreira. Mas estava, assim, no momento que eu estava deixando de atender odonto para fazer clínica. E aí, não fazia tanto sentido na minha rotina. Então, aí eu busquei só odontologia mesmo. Porque eu queria mergulhar e ficar só na área mesmo de odonto. Certo. Então, vamos para as perguntas polêmicas. Ai, meu Doutora, Deus. por que a odontologia está sendo tão negligenciada hoje em dia? Tipo, o pessoal, para que se especializar em odonto, sendo que eu mesmo faço a Tartarec, achando que é somente isso, odonto, né? Sem contar que a odonto é aquela coisa, agrava problemas sistêmicos se não tiver uma higiene bucal, uma saúde bucal adequada. Por que a odonto está tão negligenciada hoje em dia? Eu vejo que um dos fatores de um pilar muito importante para ser negligenciado é que a gente não tem a base desse estudo nas universidades. Então, assim, eu não tive odonto na faculdade. São 5 anos de faculdade integral, né? E não tem essa disciplina. E eu vejo com todos os estagiários, né? Nenhum deles tem essa disciplina de odontologia. E eu acho que essa base ela é muito importante e a gente acaba pecando no ensino do Brasil, né? São mais de 500 universidades de veterinário no Brasil que não estão ensinando o básico, né? Esse animal, ele precisa ter essa avaliação, pelo menos assim, o básico, entender, né? Que uma boca, ela tem 42 dentes, os cães, as raízes dentárias, como que é a anatomia dessa boca, o que é normal, o que não é. Tem que entender realmente o que é o certo para entender o que tem de alterado, né? Então, eu acho que esse é um pilar muito importante da gente não ter isso. E, assim, eu tenho dentro de mim que eu preciso trazer essa informação, né? Que é um trabalho de formiguinha. Converso com muitos estagiários, explico. Tenho o maior prazer em ajudar o pessoal que me procura pelo Instagram também, né? Às vezes me manda mensagem
veterinários também, que eu não conheço, não tem problema. Me mandam mensagem, eu tento ajudar num caso ou outro, porque eu sei que é bem desafiador. Não sou aquele tipo de veterinário que julga o outro porque ele tá fazendo errado. Eu entendo que a base não tá sendo construída. E eu quero ajudar nisso. E como é que você vai fazer, né? Que a pessoa não se especializou nessa área. Então, é normal a pessoa pecar. Porque não tem... errar, é pecar por conta que não chegou a se focar nessa área, né? Não teve essa informação. Poderia ter, pelo menos, assim, o básico pra gente sair da universidade ali com algum conhecimento para saber o que é certo e o que é errado. Porque eu vejo hoje que tem muita iatrogenia nessa área, por realmente não ter esse conhecimento básico, né? Tanto anatômico, quanto das estruturas ali, do diagnóstico, sintoma. Então, às vezes, a pessoa nem pensa que pode ser da boca, que o bicho não tá comendo, entendeu? Eu ia falar isso agora. Quando a gente fala pro tutor que alguma alteração de cardiopatia ou nefropatia pode ser por causa dos dentes, a pessoa fica assim, não. O que tem a ver o dente com o coração? O fundo com as calças, né? É bem isso. E aí a gente fala, mas tudo a ver, né? Mas aí eu queria que você explicasse isso, né, pra gente. Não, eu acho muito legal a gente falar sobre isso também, porque eu sempre falo que tem os efeitos locais da doença periodontal e sistêmicos. São duas coisas, assim, muito importantes. Então, se a gente falar dos efeitos locais, a gente vai pensar numa dor crônica que esse animal tem, que não necessariamente ele para de comer, né? Ele vai comer, às vezes, menos. Ele vai se adaptar ali, porque não vai deixar de comer e tá com dor. Ele vai ter, às vezes, uma fratura patológica. Acabei de atender um caso hoje cirúrgico por conta disso. Era um York que perdeu quase todo o osso ali. Os dentes estavam todo molinhos dentro da boca. E acabou fraturando a mandíbula, porque ele bateu, mas estava assim, uma casquinha de ovo. Então, esses efeitos locais que causam muita dor no animal. Às vezes tem sinusite, espirro, secreção nasal, que tá tudo relacionado com a boca. E às vezes o tutor nem imagina, né? E os efeitos sistêmicos, antes falava-se muito sobre a bactéria. Não, porque tem infecção, a bactéria vai para a corrente sanguínea, ela vai para o coração, ela causa problemas hepáticos, causa problemas renais. E hoje a gente sabe também que tem a inflamação. Não é só a bactéria que é o problema, né? A inflamação, ela é muito deletéria para esse paciente. É um paciente que ele tá em inflamação crônica o tempo todo. Então, destrói colágeno, prejudica o animal como um todo. Ele é um paciente inflamado. Olha... Né? Então, isso é muito importante a gente falar. Também é muito legal, que eu acho que veio nesse último congresso que eu fui de odonto, falando sobre o probiótico. Sim. A gente entrar e cuidar dessa flora, porque tá tudo relacionado, o eixo intestino-boca. Sim. Tá tudo relacionado, não dá pra separar. Isso é uma coisa que a gente pega e faz. Tanto é que tem um produto novo, que não vou falar, porque não estão patrocinando a gente, que é um probiótico específico pra flora bucal, né? Exatamente. É desse produto que eu tô falando também. A gente indica muito, temos bons resultados com ele. Pra gatinho também vai super bem. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque não fica só lá. Não é um problema estético, né? É um problema que realmente causa uma cascata de problemas para esse pet. E aí, o paciente chega pra gente, por quê? Porque o tutor fala assim, ele tá com bafo, né? Mas aí, antes de chegar no bafo, já tem um probleminha antes, né? Exato. Que leva a gente na segunda pergunta, que é... A gente não. Os tutores acham que, não, tá velhinho, ter tártaro é normal, cair o dente é normal. Mandou fazer a tartareca e caiu o dente, né? Porque muitas vezes é o tártaro que tá segurando o dente, né? Nem mais a raiz, né? Que a gente pega e passa, o ultrassom caiu, né? Tipo, era o tártaro que tava segurando. Não, é normal porque é velhinho. Então... explica pra gente o porquê que isso não é normal. Existe uma coisa assim, o que é normal e o que é comum, né? É comum de acontecer de um paciente mais velho, um pet idoso, perder os dentinhos aí, mas não é normal. Se a gente cuidar de toda essa dentição ao longo da vida desse pet, desde filhotinho, quando ele for fazer a vacina, a gente já orientar esse tutor que ele deve escovar todos os dias, que ele deve fazer essa profilaxia, né? Essa prevenção. E quando ele chegar na vida adulta... ele não vai ter a perda dentária, né? Por que essa perda dentária acontece? Porque perde a estrutura em volta do dente, esse dentinho ele fica amolecido, ele pode cair. Então, às vezes é um pet que perde dente em casa e a pessoa fala, ele perdeu porque ele tá velhinho, né? Na verdade, não é. É comum de acontecer, mas a gente, como veterinário, deve orientar que isso não é normal. A gente precisa tratar. Se esse dente tá nessa condição de cair, os outros devem estar muito próximo disso. E a gente precisa olhar pra isso e tratar. Você tá falando, me veio uma pergunta. Pode falar. A alimentação, Exatamente comida de gente, aumenta tártaro, aumenta risco de problemas periodontais e blá, blá, blá? Feijão, arroz, fubá?
Pão, bolacha. Aquela carninha do churrasco? Vamos lá. Então, é uma pergunta muito interessante. Eu atendi um pet esses tempos que eu encontrei uma cárie. E é muito raro a gente ter cárie nos pets, né? Por conta da alimentação deles. Eles não comem açúcar, então o pH da boca também é diferente. E aí, ele tinha uma cárie bem importante no dente do fundo, né? E fui eu conversar com a tutora pra entender os hábitos. Ela falou, não, é que meu marido dá uma bolacha maisena todos os dias pra ele. Falei, tá explicado, senhora. né? Então, assim, alguns alimentos podem atrapalhar, como o açúcar, carboidrato, tal, favorecer o aparecimento de cárie, que é uma coisa mais rara nos cães e gatos. E, além disso, se a gente for pensar, assim, na diferenciação entre a ração e a comida, né? O que gera mais tártaro ali? Vamos pensar que a alimentação natural acaba grudando mais ali, por ela ser mais úmida, e gerando um pouco mais de tendência a produzir essa placa bacteriana, tá? Se for um pet que não mastiga a ração, que ele engole direto, tipo assim, aqueles pugs que é um aspiradorzinho. Tipo Pedro, American Bully, não vai fazer tanta diferença, concorda? Porque eu falo assim, tudo que gera atrito vai ajudar um pouquinho ali na prevenção dessa placa bacteriana. Se for uma alimentação natural, acaba que gruda mais e tem uma maior predisposição. Sem contar que a ração, não é muita coisa. ela já tem um formato específico pro tamanho de cada dente do animal, né? Que isso também pega e ajuda a evitar as placas, né? E tem uma ração específica dentária também, que é legal, né? De umas marcas aí. Isso que eu ia perguntar. Que tem não somente essa ração, mas também tem algumas placas... algumas placas não, algumas pastas que são de fatores enzimáticos, que é daquela alga de esquimó, né? Como que é o nome? Normalmente a gente fala eu gosto muito da CET, que é uma pasta enzimática, né? E ela tem essa propriedade que vai prevenir aí a placa bacteriana, né? Porque ela vai agir ali junto com os íons e tal. E não vai deixar que forme essa placa. Então, ela vai auxiliar bastante. Ela tem como se fossem umas microareinhas, então ela é bem abrasiva. Então, assim, em contato com o dente, ela vai favorecer a limpeza. Porque a gente sabe que é muito difícil escovar o dente dos pets. É o maior desafio dos futuros. Porque o ideal é que seria a escovação diária e não uma vez por semana, igual eles levam, né, no pet shop. Escova uma vez por semana. Então, não resolve. O ideal seria escovar todos os dias mesmo. Isso uma vez por semana seria muito ainda perto do que a gente pega, né? E aí, tipo assim, a escovação correta, no caso deles, né? Escovar os dentes do fundo e tudo. E depois tem que fazer um enxágue igual a gente faz? Não, se a gente usar a pasta correta, ela é sem flúor, sem sabão. Tá. E ela é super apropriada para eles engolirem. Inclusive, tem saborzinho de frango e tal. Então, tem que ser uma pasta veterinária. Ótimo. Né? Enzimática mesmo, que a gente indica. Porque aí a gente não vai ter problemas, né? Ela foi feita e desenvolvida para isso. Para facilitar, tá? Uma coisa interessante, eu escutei isso uma vez na minha pós-graduação. Também ela era uma professora, que ela é odontologista, a doutora Milena. Ela pegou e falou que muitos motivos que acontece cárie é porque às vezes a gente vamos comer alguma coisinha, tipo aquela carninha de churrasco que tá temperada, a gente coloca na boca, chupa e dá pro cachorro, porque a gente acha que a gente tá... Tirando tempero, só que isso a gente tá levando bactéria da nossa boca, que não tem na flora da boca do cachorro, e isso acaba dando maiores problemas pro animal. Eu acho, assim, se a gente for pensar que o animal, eu penso que eles têm mais bactérias até do que a gente, ou é pra ter, né? Não sei se favoreceria tanto, porque também é uma coisa que vai acontecer bem esporadicamente. Né? Porque o animal, ele tá ali lambendo tudo, tomando a água do pote. Então, ele tem uma flora muito rica. São mais de 500 tipos de bactérias presentes ali, né? Então, é isso. Eu acho que eu acabaria colocando que é mito mesmo. E do gato também, essa mesma quantidade de bactéria? É bem parecido. Porque, né? Você leva uma mordida de gato, seu dedo apodrece, Nossa, né? total. Como demais. que pode? Parece que a bactéria é mais agressiva. Nossa de gato, senhora, né? Cristo Deus. Quando eles pegam uma infecção é mais difícil de tratar. Nossa, você leva mordida, antibiótico, anti-inflamatório e tudo mais, né? Antes da tartarectomia, que o pessoal fala assim, mas eu vou gastar bastante no tartarec. Até chegar a tartarec, o que você indica da profilaxia? Além do que você pegou e comentou, da pasta de dente diariamente, né? Tem mais alguma coisa? A ração do tamanho ideal? O que mais a gente poderia estar fazendo como profilaxia até ter que se chegar a fazer a limpeza dentária? Certo. Então, tem alguns produtos no mercado. A gente tem produtos de colocar na água de bebida. Hoje em dia tem muita coisa, né? Tem gente querendo ganhar dinheiro até
né, fazendo marketing em cima de produtos que são muito duvidosos, inclusive. Eu sempre aconselho a procurar, perguntar pro veterinário, porque tem muita coisa aí que a gente sabe que não vai fazer efeito, pode até prejudicar o animal, né? Mas falando do que realmente eu gosto, além da pasta, tem alguns géis também que vão ali proteger esse dente, causar uma película ali, provocar uma película, que vai dificultar a aderência de bactérias, tá? E os petiscos também, alguns petiscos próprios para a parte dentária, que eles têm um formatinho em Z que vai aumentar ali a aderência. Então, enquanto o pet está mastigando, tem um certo atrito nos dentes ali e ajuda também. A longo prazo vai ajudar. Ajuda. Então, eu falo assim, a escovação é o principal, né? E aí, a gente tem os petiscos, os brinquedos. Então, é muito legal a gente falar que a parte da odonto até existe uma... não é uma rixa, assim, mas assim... O pessoal do comportamento indica muito brinquedos de nylon, casco, chifre e osso, que ajuda a limpar o dente. De fato, ajuda. Só que também causa fraturas dentárias. Sim. Então, o nosso desafio é achar um brinquedo que o pet, ele tenha essa vontade, queira realmente roer, porque eles precisam disso, né? É instinto. Mas que não cause fratura dentária. O Kong seria bom? Seria. Porque eu vejo, que nem o Dr. Aurélio, que é nosso comportamentalista, ele sempre indica o Kong. Não, o Kong é maravilhoso, porque ele é de borracha, que é o que a gente indica também, eu até trouxe aqui. E aí, ele tem a textura apropriada para cada mordida, então é muito legal. E ele também ajuda no enriquecimento ambiental, que você pode rechear e tudo mais. Né? Para a parte dentária, é uma coisa que, às vezes, o pet não vai mastigar tanto, então o ideal é que ele faça o movimento mesmo com os dentinhos. E às vezes aqueles até mordedores naturais que eu indico, que seja mais de cartilagem, nada muito duro a ponto de fraturar o dente. É igual o Pedro. Conta do Pedro. Conta. Quem que é Pedro? Pedro Henrique é nosso filho, que é o mascote do podcast. Ah, tá. É um pitbull? É um American Bully. American Bully. Safado, Nós ordinário. temos cadeiras madeira. de madeira. Tanto é que a gente tem até que pegar e marcar uma consulta com você, doutor. Tá bom. E a gente sempre tá lá almoçando, jantando, café da manhã, da tarde. Rock. A hora que vocês olham. Quando vai ver, todas as cadeiras estão ruídas e metade do incisivo superior dele já não existe mais. Fraturou, total. Tá até... Sabe aquela criança que tem todos os dentinhos brancos e um pod? É ele. Basicamente. Ele tem um pod. Tá pretinho. Então, tá preto. Então a polpa. Primeiro a polpa, quando fratura o dente, a polpa vai ficar vermelhinha, né? Porque ela ainda tá viva, depois ela fica pretinha porque ela necrosou já. Então. E aí fica uma porta de entrada pra bactéria subir e causar abscessos dentários. Então o ideal é que a gente ou trate canal, se for possível. Mas É isso que eu ia perguntar, se dava pra fazer canal. dá pra fazer canal, mas tem que ver certinho. Porque se ele é um paciente que fica roendo as coisas, se ele quebrou o dente, ele vai quebrar a resina. Então talvez não tenha indicação pra esse pet. Mas ele pode ficar banguelo. Desculpa. Pode ficar banguelo. Daí tira o incisivo, né? Ele tem 6 em cima, vai ficar com 5 dentes. Não é um dente que, assim, claro, que se puder manter melhor. Mas se ele perdeu a maior parte da coroa, dificilmente a gente vai conseguir restaurar um dente com a resina e ficar tão importante como estava. Sim. Então, às E vezes aí, esses dias a gente mexia nele, ele gritava, né? Aí ele não deixava ver o dente, Aí, quando ele dormiu, porque 11 horas ele cai num sono profundo, assim. Tipo, sei lá, parece que tomou Boa Noite Cinderela. Aí você foi lá ver. Aí eu levantei o beiço, o dente todo amarelo, aí consegui filmar, tudo podre. Eu falei, ai, daqui. Aí fiz sequência de anti-inflamatório, fiz um antibiótico, aí ficou zerado. Ficou ótimo, maravilhoso, mas tem que tirar, né? Mas volta, né? Porque, querendo ou não tratou o problema, né? Exatamente. A causa base tá lá, o dente vai ficar pode. lá por um tempo, né? Mais ou menos o que acontece quando a gente tem aquelas fístulas infraorbitárias, né? Sim. Que a gente vê que é aquele buraquinho que drena ali embaixo do olho. E aí o pessoal entra com antibiótico, anti-inflamatório, esse pet melhora, dá um tempinho, volta. Por quê? Fraturou o dente. Normalmente é o quarto premolar, né? Que é o dente do carniceiro, que falava antigamente. Olha então, que esse legal, dente tem aqui... até os tártaros na parte de dentro. Tem, que maravilhoso. Tem o lado saudável, esse daqui. Então é bem legal esse molde. Porque tem a parte saudável, né? A gente vê a gengiva bonitinha, os dentes todos corretos, como deve ser, né? E aqui já tem todas as alterações dentárias. Senhora. Com o tártaro, retração gengival, Mostra pra fratura. câmera ali, Tipo ó. um poodle. Ai, meu Deus, qual câmera? Aqui a primeira. Isso é um poodle de 15 anos, essa boca aí. Não é? Ai, a gente não vê poodle mais, né? Não, que dó. também Gostoso. viveram tanto, já não tem mais... Até a persistência de tecido aqui, Tem, né? tem as alterações que a gente mais encontra, né? Persistência de tecido, a úlcera por contato. Porque assim, retraiu a gengiva, aí a raiz fica exposta com tártaro. Aí o que acontece? A hora que encosta ali,
acaba causando essa úlcera de contato, que é uma afta grande e causa muita dor. Muita dor. Né? Porque a afta já dói na gente, né? Exatamente, né? Então a gente tem as fraturas, que é o que aconteceu com o Pedro aqui, ó, o pontinho preto, né? Que a gente tá só que o dele é o de cima. Então, daí é o de cima. E foi bem na metade, assim. Nossa, tá Tadinho. péssimo. E às vezes já fratura até a raiz. Porque sim. dependendo de como tá, se fratura muito pra cima, fratura raiz, aí não tem nem como tratar canal mesmo. E a gente vê muito essa quebra do canino. Cachorro que quebra. Gato acho que nem tanto, né? Gato um pouco mais difícil, né? Mas cachorro a gente pega bastante. Gato às vezes quebra a pontinha só. Isso. Porque é muito pontudo. É muito pontudinho. E aí a hora que a gente vê, não tem mais a pontinha. Mas aí, como a gente tava falando do quarto premolar, acho importante falar isso. Porque quando fratura o dente, às vezes a raiz tá íntegra, né? Olhando assim por fora, não tem retração gengival. A gengiva até tá com uma gengivite leve. Mas a bactéria, ela entra por aqui e causa os abscessos dentários, que são infraorbitários. E tem que extrair esse dente. Não adianta ficar dando antibiótico, porque não vai melhorar enquanto não tirar a causa. Exato. O incisivo, às vezes, demora um pouquinho pra aparecer. Mas se não tratar também, pode dar problema. Então a Pedro gente marca a consultinha com ele. Pedro Henrique vai ser um forte candidato. Porque pra extrair, já faz o tratamento periodontal. Não só candidato, mas vai ser um cliente ad eterno. Porque o bichão, ele é terrível. Terrível. Eu gostaria de aproveitar e falar sobre a diferença aí entre tartarectomia, né? Que é um termo muito utilizado, eu vejo, na medicina veterinária. Sim. E nós, como odonto, a gente acaba não utilizando esse termo, né? Usa porque... o quê? Tratamento periodontal? Tratamento periodontal. Porque a tartarectomia seria a remoção do tártaro. E o tratamento, ele é muito mais abrangente, envolve muito mais coisas do que o tirar o tártaro somente, né? O tártaro é um dos problemas, na verdade. Quem faz a tartareca é que não é odonto, né? Que só vai lá, passa o ultrassom e tá feito o trabalho, né? Exatamente. E aí, existe uma bela diferença, né, do tratamento periodontal, porque ele é muito mais aprofundado. Então, a gente vai avaliar todas as estruturas que estão abaixo da gengiva. Então, não é só passar o ultrassom por cima, porque o problema não é o que a gente está vendo. O problema é o que a gente não está vendo, né? E tem tártaro embaixo da gengiva ali, às vezes tem bolsa periodontal, que é o que a gente chama, quando perdeu o osso ali. Aí fica um buraquinho entre a gengiva e o dente, a bactéria fica ali alojada, e isso só vai perpetuando, né? Então, fica bonito por fora esteticamente, mas por dentro a gente ainda tem uma doença periodontal instalada. E tem essa parada de fazer aquele raio-x que a gente faz em humano? Intraoral? Sabe aquele que tipo faz como assim? se fosse a panorâmica. Exatamente. Tem, a gente usa a radiografia intraoral digital. Então, na hora que o paciente está em plano anestésico, porque tem que estar dormindo, né? Porque tem que abrir a boca um monte. Eles não param. Daí coloca o sensor dentro da boquinha e radiografa todas as raízes. Então, isso também faz parte do tratamento periodontal. Que já uma tartareca não vai ter. Só vai ter limpezinha só superficial. Externa. Exatamente. E aí, com o raio-x e com o nosso exame clínico, a gente vai poder avaliar as estruturas, entender como que tá por dentro, se tem, como que tá a polpa, se tem abscesso dentário, se tem fratura na raiz, se tem perda óssea. Então, tudo isso a gente consegue avaliar com o raio-x intraoral, que passaria despercebido por uma limpeza só externa e estética. Então, é um tratamento muito mais avançado, né? Porque também não é só o dente que tá mole que precisa ser extraído. Então, existe essa coisa do tipo, eu vou limpar aqui o que tá por fora, vou puxar os dentes que estão mole, e aí o resto tá tudo bem, só que não avalia, né? Se não avaliar, não dá pra entender se esse dente ele tá apto pra ficar na boca ou não. Se for um foco de infecção ali, dá 2 meses, voltou tudo. Se ele tiver com raiz exposta, ele já não é um candidato de ficar, ou não? Depende, tem alguns pontos que a gente vai avaliar. O quanto que tá exposto, o quanto que perdeu de osso, é um dentinho que é grande, é num pet pequenininho, é num pet maior. Então, se for um pet pequeno, por exemplo, com uma bolsa de 5 milímetros, já aconselho a extrair. Perdeu 50% ou mais do osso, a gente já aconselha a extrair. Entendeu? Por exemplo, pet grande, que tem uma bolsa de 5 milímetros, às vezes dá pra deixar um canino. Sim. Entendeu? E o que é importante falar é que quando tem a furca exposta, que é esse encontro aqui das raízes, que eu vejo muito fazer, às vezes esse antes e depois, eu vejo pela internet, a gente quer... Meu Deus, morrer. Pelo amor de Deus, tem que tirar esse dente. Quantas vezes? Então, daí quando a gente já vê que tem a furca, às vezes nem perdeu tanto osso, mas a furca, que é o encontro das raízes, está exposta, tem que tirar. Tem que tirar. Porque aí você já deixa numa porta escancarada pra bactéria, Total, né? E você não vai conseguir higienizar. Imagina, se o tutor não consegue higienizar um dente saudável, quem dirá um dente doente? Não, vai passar um fio dental na boca do cão. Com certeza, vai dar certo. É tranquilo. Vai tentar escovar o dente do Pedro pra tu ver. Então. Eles não param, né? Não. Então, é muito desafiador. Então, é importante a gente falar isso. Porque, às vezes, a gente vê aquela tartareca que vai lá, limpa tudo por fora, fica aquelas furcas expostas, aquela coisa. Então, assim, o que a gente tá vendo já não tá legal, né? Imagina se pegar uma sonda periodontal e for avaliar a fundo
esses dentes como que estão, né? A gente vai ver que tem mais coisa, com certeza. E uma pergunta. Quais as pastas não usar? Não tô falando de marca, tô falando de componente, né? O ideal é que não use pasta humana. Porque na composição tem flúor, tem sabão, tem outras coisas que a gente não indica. Certo. E pela palatabilidade também, né? Nossa, porque eles espirram, né? Quando tem, a gente tá falando de uma pasta com sabor, com uma ação abrasiva. Geralmente tem mentol, as nossas, o né? mentol não é legal, e aquelas né? pastas que a gente compra em agropet, que é sabor morango, sabor menta, sabor até carne, chocolate. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então. Tem um monte de corante, um monte de coisa. Porque o que eu falo? A escovação, ela é mais importante, a cerda da escovação ela é mais importante ali, porque ela que vai fazer o atrito, né, do que a própria pasta em si. Então, a pasta é um adjuvante para facilitar. Se você pega uma pasta com sabor que o cão não gosta, ou, sei lá, que tem um monte de componente que não é legal, ela vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, a gente tem algumas pastas com valor acessível, que eu acho que vale bem a pena, assim, do que investir, às vezes, numa pasta X. O meu Pitbull Max, ele é uma exceção da regra, né? Porque quando a gente tá escovando o dente, ele fica enlouquecido por um teco de pasta. Ele gosta. Sim, Ele tá sobe louco. na pia. Então, no caso, essa pasta vai ajudar. Né? Ele adora. E aí, tem uma cerda específica de escova? Eu gosto muito não existe pasta veterinária boa, escova veterinária boa. A gente acaba indicando de criança mesmo. Tá. Meu primeiro dentinho, tal, da Bitufa é bem bacana, porque ela tem a cerda pequenininha, ela é macia e é mais fácil Então, de aqueles dedal... fazer. Eu acho que não dá certo. Eu não indico mesmo. Porque todos os pacientes que tentaram, não deu certo. Eu acabo indicando você começar com o dedo mesmo ali, fazendo uma dessensibilização para esse pet. Segurando primeiro por fora da boca e acostumando ele. O dedal, às vezes, dependendo do tamanho do pet, seu dedo nem consegue acessar lá no fundo. Por exemplo, um gato ou um cachorro muito pequenininho, pode até fazer parte da adaptação. Mas se for aqueles de silicone, assim, aqueles com cerda, ele fica muito grande. Aí não dá. Esse com cerda eu acho horrível, não. Não, é muito ruim. Sabe aquela... teve uma escova que tinha lá em casa, né? Que era mais cabeçudinha e a pontinha mais fininha, né? Que é uma amarela que tem duas pontas. Uma vez que eu fui escovar o dente do Pedro, ele fez assim, ó. Tum, ele destruiu a escova em uma mordida dele. E essas daí são ruins. Se você testar... É péssimo. A cerda é muito dura. É dura. Até minha escova de cabelo é mais mole que o trem. Acho que mais machuca a gengiva do que outra coisa. É isso que eu falo, né? Porque aí precisa ser algo macio, né? Pro pet aceitar. A gente já tá tentando que ele aceite uma coisa assim. Então, se for muito dura, daí não dá certo. Sim. Mais perguntas aí, Vi? Com certeza. Vamos lá. Ih, fechou. E onde você atende, doutora, em falar nisso? Pode falar o nome de clínica, não tem problema. Pode falar? Pode. Tá. Eu atendo algumas clínicas em Sorocaba, eu fico fixa na Inova. Ótimo. Alguns dias da semana. Sim. Já tô lá há 8 anos, Legal. né? Bastante tempo. Legal. E atendo volante também em algumas clínicas parceiras. Ótimo. Tá? Como Então, se precisar de alguma coisa, pode chamar que Você já pegou e já respondeu mais de uma pergunta aqui. Eu imagino Agora que uma coisa... Acabou o podcast. Tchau, gente. Uma coisa vai chamando a outra. Sinais clínicos que a gente tem que pegar e ficar atento. Quando já tá começando, esses são os primeiros sinais clínicos que tá começando a dar alguma doença periodontal. O que a gente vai ver primeiro, um tutor bem atento, um veterinário bem atento, é o acúmulo do tártaro ali já, que é aquela manchinha marronzinha ou amarelada. Dependendo da pigmentação da ração do cachorro, pode variar, tá? Que interessante isso. É bem interessante. E aí, a gente vai ver, inicialmente, pouco nos dentes maiores, normalmente, canino, quarto premolar ali. Exato. E uma gengivite leve, que é isso. A gengiva, ela vai ficar mais gordinha. Normalmente é pra ser uma casca de laranja, então uma gengiva mais saudável. Se vocês observarem num dente mais que não tem tártaro, é bem diferente. A gengiva, quando ela já tem gengivite, além dessa vermelhinha, ela já é mais edemaciada. Então é importante. E essa história do espera juntar mais, a gente também quer morrer, né, com isso. Sim! Porque você tá tendo ali uma doença periodontal, basicamente a gente divide em 3 graus, que é leve, moderado e grave. Se você tá vendo que o pet tem uma doença leve, você já tem que indicar o tratamento para que ela não vire moderada e grave, né? Então seriam esses 2 primeiros sinais que a gente vê observando, não tanto o sintoma do paciente, mas aí que o tutor pode ver, pode perceber é o mau hálito, que é disparado, que eles mais disparado, notam. bafo. Ai, tá com bafo. Tá com bafo, né? Com bafo. Ou eles percebem também o tártaro e gengivite, aqueles Sim, tutores mais cuidadosos. Mais cuidadosos, Eles conseguem perceber também. Mas tem sinais que nem sempre são tão específicos, que pode ter relação com a boca. Principalmente gato, por exemplo. Eu já vi gato que tinha
fratura dentária e não parou de beber água corrente. Era super arisco com outra gata. E a gente fez o tratamento periodontal, melhorou os sintomas. Então, assim, ou, por exemplo, tinha alteração renal, alteração que depois melhorou também. Então, a gente consegue ver que esses pets que tem muito sinal clínico, depois que a gente faz um tratamento, eles melhoram. Alteração renal é disparado o bafo, né? Eu tenho alguns casos bem interessantes. Os tártaros bem interessantes que melhoraram, assim, com creatinina de 4. E a gente fez o tratamento periodontal e conseguiu reverter. E eles ficam com umas úlceras horrorosas, né? E dói pra chuchu. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que uma vez a gente atendeu uma labradora. E o incisivo de baixo, acho que não sei se o Vivi vai lembrar. Você só via a pontinha. Porque o resto era tudo gengiva. Lembro. Era tudo gengiva. É desgaste, normalmente. Então, mas assim, era uma gengiva muito, muito, muito inchada. E você via só a pontinha do dente. Como se a gengiva tivesse comido o dente. Deve ser hiperplasia. Tem regressão? Isso não. Sozinho, não. A gente precisa remover cirurgicamente. Tem alguns fármacos que causam isso. Quais, por exemplo? Ciclosporina e bloqueador de canal de cálcio. Causam também. Então, se o pet toma isso ad eterno, vai ter. Tem algumas pomadas que a gente consegue controlar depois que tira. Mas a hiperplasia gengival ela é bem comum em cães de raça grande. Né? Então, labrador, golden, boxer tem demais. Boxer tem muito. Bulldog pode ter também. E ela, na verdade, é uma resposta ao tártaro. Então, ao invés de perder osso, teoricamente, né? Ainda inflama e causa essa hiperplasia gengival, que é um crescimento benigno da gengiva. Aí tem que fazer uma cirurgia... deve ser uma cirurgia bem delicadinha, né? Pra remover. A gente normalmente usa broca. Eu não gosto de usar lâmina fria, porque a broca já vai selando. Daí não sangra tanto. Não sangra tanto. Chama gengivectomia. Daí. Legal. Porque a gengiva é uma região que sangra bastante, né? Em questão agora de encaminhar pra você, no caso do paciente. Quando seria algo que, por exemplo, assim, eu como clínico e cirurgião, eu posso estar fazendo? E quando você pega assim, a partir daqui sou eu? Normalmente casos mais graves, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vejo, assim, que é necessário ser feito por um odonto, que é a gengivistomatite crônica felina. Certo. Complexo, né, gengivistomatite. Que aí tem que tirar todos os dentinhos. Tem que tirar, e a gente faz radiografia antes e após o tratamento, as extrações total, ou pelo menos caudar os caninos. Não adianta ficar dando corticoide. Esse gato, ele só vai ficando mais... vai causando mais chance de ser recidivo, né? Ele vai ficando resistente, aí o corticoide. Pessoal sempre aquela coisa lá, né? Corticoide e Estromogil. Isso, É isso. E aí não vai resolver. O gato pode até melhorar e ficar bem por um tempo, voltar a comer. Mas a causa base tá volta lá. Tudo. Então, assim, a indicação hoje, infelizmente, né? Alguns tutores relutam um pouquinho, mas é a extração. Porque é como se o gato reconhecesse o dente como um corpo estranho. Que engraçado isso, né? É uma alteração imunológica. Eu acho que os tutores, eles um pouco... Eles não querem tirar todos os dentes por conta que outros veterinários tratam com medicamento. Mas a última vez que eu fui no Dr. Fulano, ele tratou com medicamento e ficou bom, só a receita é a mesma coisa. E mas por quê? Porque não tá tratando a causa, tá tentando o sintoma, né? Exatamente. Então acho que isso daí às vezes atrapalha a gente a fazer o correto, né? E será que o tutor... E tô me fazendo uma pergunta aqui dentro da minha cabecinha. Vozes da minha cabeça. Mas será que ele se importa também com a questão estética do tipo... quando você fala para um tutor que o cachorro vai ter que tirar um membro. O cachorro, ele fica super bem de 3 patas. Pra ele tá tipo, vida que segue. Não tem a parte psicológica. Não tem a parte psicológica. É o que eu falo. E às vezes uns poodlezinhos velhinho tá com a linguinha pra fora, porque já não tem mais o canino, eu acho um charme. E aí eu acho que é mais a estética do tutor de que o cachorro vai ficar sem dente que dó, mas como que ele vai comer, não sei o que, não sei o que lá. De como vai comer. Exato, acho que essa é a maior preocupação. Não é? Que é a pergunta que eu mais recebo é essa. Mas é melhor ele comer, às vezes, uma comida mais pastosa e você preparar do que ele ficar com um trem infeccionado que pode causar uma infecção sistêmica. Exatamente. Não é só aqui, né? Então, você falou que tem tudo a ver com o intestino e tudo mais. Então, é um negócio maior do que a gente imagina, vai muito além, né? A pontinha do iceberg. Exato. Essa questão da gengivistomatite, eles relutam um pouquinho. Mas a hora que você explica realmente o que vai trazer de benefício para esse paciente, porque o dente ele tá causando mais problema do que ajudando. Exato. E esse gatinho, ele vai ter a comida lá, ele não vai precisar sair para caçar, ele não vai precisar dos dentes, teoricamente. Então é melhor, nesse caso, claro, que a gente extraia e dê qualidade de vida, e normalmente eles ficam muito bem. Se é um gatinho que tomou muito corticoide, vai ter maior chance de recidiva, então isso é importante frisar. Tá. Então, um gato com um complexo, gente, já recomendo encaminhar para odonto. Sem contar com a insuficiência renal também, né?
Porque daí vai tomando um monte de anti-inflamatório, não sei o quê. Então, vai só piorando. E aí, muito importante a gente fazer a radiografia depois. Porque gato que não extraiu as raízes não vai melhorar também. Porque criando não ainda tá lá o que o foco tá lá. O que o corpo entende como estranho, né? Exato. E daí, às vezes, a pessoa vai, pega o buticão, tira os dentes que tá ali só externo, né? E aí, quando a gente vai radiografar, a raiz tá toda lá. Então, precisa extrair bonitinho. Então, esse seria um caso que eu recomendo encaminhar. E um outro caso que eu gostaria de falar também são as fraturas de mandíbula, de maxila, porque às vezes é encaminhado pro ortopedista. Sim. Normalmente a gente encaminha pro orto. É porque não existe também muito bucomaxilo igual o humano, né? Em veterinário, ou existe? Na verdade, a gente faz esse papel. ótimo. Como odonto, não é só dente. Entendi. Porque na pós a gente tem toda a parte de fraturas, glândulas, tudo. Não, é que agora que a odonto tá em alta, né? Mas antigamente a gente não tinha, O que a gente né? tinha era Sim, o orto. E quem fazia era o orto, né? Que o Sim. orto, se o que falar, já tá querendo lá. Mas tem aquele tesão, né? Já Tipo, não, vai colocar uma placa, uma cerclagem. Põe um arame lá e tá de boa. Então, na verdade, assim, muitas coisas podem ser trabalhadas até em conjunto. Por exemplo, colocar uma placa junto com o orto e o odonto. Mas eu vejo que o odonto ele é essencial no tratamento da boca. Porque o orto, ele não vai saber, não vai entender das raízes dentárias. E se você perfurar um dente com uma raiz, você imaginou colocar um parafuso dentro de uma raiz dentária com nervo? Eu ia perguntar isso agora. Se existe implante pra pet. Existe, mas a gente não indica porque eles ficam super bem sem, né? Não tem essa parte estética. Não tem essa necessidade. Eles ficam bem, eles comem tudo mais. Então você não vai colocar um implante num pet que você vai ter que ficar acompanhando, radiografando. O que é legal é aquela coroa metálica, que às vezes não sei se vocês já viram. Não. Por exemplo, pastor alemão, cachorro que é de ajuda, né? A polícia, cachorro policial e guarda. E às vezes fraturou um canino e é um dente super importante pra ele. Sim. Então a gente vai recomendar tratar o canal e fazer a coroa metálica com já vi. Vocês já viram? Agora sim. Isso, então é bem interessante. O implante a gente não recomenda. E aparelho? Aparelho só em casos, não casos estéticos, só que tá causando, machucando. Tá. Às vezes é um canino que nasceu errado, a gente coloca, volta pro lugar. Batendo aqui. Exatamente, só se estiver machucando. Porque é isso, cai um braço, já tem que chegou a colar. colocar Então, aparelho? o dia que você... Já. Eu queria ver uma da foto hora. disso, gente do céu. Vamos Já, colocar uma eu foto preciso dessa. pesquisar onde tá, até eu achar essa foto, Meu, mas eu genial, tenho. cara, Eu tenho. genial. E vai acompanhando, sempre que nós, igual a gente vai no dentista, sempre periodicamente tem que ir, ficar trocando os fios. Então, é um tratamento que a gente vai acompanhar esse pet. Às vezes vai precisar de anestesia, eventualmente, pra poder mexer ou cair um bract, alguma coisa assim. Mas é um tratamento mais curto, normalmente, né? Porque não vamos pegar uma boca inteira e colocar aparelho. Não é nesse sentido. É pra ajustar algum dente ou outro que tá causando dor ali pro paciente. Tá, entendi. Porque muitas vezes eles optam pela extração. Porque a gente fala assim, olha, tem como manter o dente aqui, a gente vai precisar disso, disso e disso daqui. Vai precisar de anestesiar tantas vezes, nananã. Aí tem como extrair também, talvez, né, vai ser uma coisa mais resolutiva pro pet, não vai ter que passar por tantos anestesias. Então, às vezes eles optam por extrair, isso que é ruim, né? Terminando de falar sobre as fraturas e tudo mais, então é muito importante, porque o odonto, ele vai ter uma visão, além das raízes, a gente sempre vai querer fazer um tratamento menos invasivo. Então, se a gente puder usar o dente como base, como se fosse um gesso, então, muitas vezes, a gente vai usar o dente ali e colocar aparelho e tudo mais para fixar essa fratura. E não precisar entrar no osso, fazer coisas muito invasivas. Certo. Do tipo aquela coisa menos é mais. Sim. E costuma dar muito certo. Olha que top. Então, é muito legal também. E aí, a gente tem que indicar essa escovação pro pet desde filhotinho e até vida adulta e vida geriátrica e tudo. Tudo, todos os dias. Se, porventura, o tutor não conseguir... o cachorro deu satanás, não deixa mexer na boca. Tem alguns que não permitem mesmo. Não. E aí, o que a gente explica? Precisa fazer consultas periódicas com o odonto, pelo menos uma vez ao ano, pra gente ver a necessidade de indicar o tratamento periodontal, para que não evolua. Dependendo do paciente, se ele tem tendência a fazer gengivite, a gente indica mais vezes. Porque o problema não é o tártaro em si, mas sim o que ele causa. Tem cachorro que tá tudo bem, ele tem um monte de tártaro e a gengiva, ela tá lá, linda. Bonitinha. Tá um pouquinho inflamadinha, mas tá tudo bem. Tem cachorro que perde muito osso. Inflama muito e perde o osso. Então, como é um pet que muitas vezes o tutor quer fazer essa prevenção, aí eu indico voltar a cada 3, 6 meses, dependendo do pet. Tem raça Tem até predisposta? enxerto pra colocar. Raça predisposta. Os pequenininhos, abaixo de 2 quilos. Pinscher.
Pinscher, York, Spitz. Nossa, York tem uns... York tem muito. Bafo. E abaixo de 2 quilos, eles têm os dentes muito juntos. O osso muito pequenininho. Então, um pouquinho de osso que perdeu esse dente já fica mole, né? E a sujeira acaba acumulando com mais facilidade, porque os dentes são muito juntos. Então, são assim, pets que a gente precisa ficar muito atento, desde filhotinho orientar esse tutor, né? Que é o papel do médico veterinário. Sim. E qual foi o caso, assim, que mais marcou você? Ou então, os casos, né? Que você falou assim, ó, esse caso aqui foi, assim, ó, punk, realmente pegou e me deixou... Teve alguns já, né? Em 8 anos aí. Mas assim, eu lembro de uma gatinha que me marcou muito. Eu ainda tava grávida pra sair de licença. Eu tava de plantão ali e tal, no sábado. E chegou essa gatinha encaminhada de outro lugar. E ela tinha sofrido um politrauma no crânio. E o focinho dela tava totalmente achatado, assim, né? Nossa. Se você olhar, dá até assim, dó, assim, a carinha que ela ficou. E assim, eles estavam nessa coisa de fazer eutanásia ou não fazer. O que a gente ia fazer e tal. A gatinha não tava bem. Eu falei, não, eu sou a opção de tentar. Vamos tentar. E aí a gente fez vários procedimentos. Porque os ossinhos do crânio, da face, na verdade, estavam todos assim, quase necrosando, com bastante osteomielite. Todos migalhadinhos. E a gente foi, assim, um degrauzinho por vez. Fazendo laser terapia, tirando a infecção, tratando. E assim foi fazendo. E hoje em dia ela tá super bem. Faz um ano já desse processo. Era filhote? Era adulto? Ela era adulta jovem. Assim, né? Então, foi muito legal, porque, assim, falar que a gente não pode desistir. Ah, não, isso nunca. Né? Do paciente. E eu já peguei casos, assim, igual eu falei, com alteração renal importante, que você vai falar assim, não vou indicar um tratamento periodontal, mas você tá vendo que o pet precisa. Então, às vezes, a gente precisa optar pelo tudo ou nada, digamos assim. Sim. Que você vai indicar um procedimento para tentar salvar esse paciente. Ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. E dá muito bom. Dá muito ruim também. Mas assim, por exemplo, eu vou trazer aqui o cachorro da Ana Hickman, né? Que a gente fez. Então, foi um cachorro que me marcou. Foi muito engraçado, porque a gente fez... Ele tinha já feito, faz 1 ano e meio. E a gente, assim, nossa... Tava aquela coisa, né? Entre fazer ou não fazer, porque pode ser que ele não aguente. E ele tava com uma creatinina de quase 4. Era rodésia? Não, um chihuahuinha. Ah, pequenininho. Pequenininho. E aí, ele tinha aquelas úlceras de contato. Bem feia mesmo, dolorida. Assim, é mau cheiro, tudo mais. A gente vê muito isso em internação, quando eles estão insuficientes renais. Porque daí junta as duas coisas, né? A parte odonto com a uremia, né? É uma desgraça. Fica aquela coisa. E a gente fica nessa dúvida, entrar ou não entrar? Sim. Né? Esse pet vai sangrar, ele nananã. Só que muitas vezes a gente tem que partir pro tudo ou nada. E muitas vezes dá bom. No caso dele, a creatinina baixou, ele viveu por mais meses. Ele já tinha tido um episódio há 1 ano. A gente fez, ele viveu por mais meses. Mas teve qualidade de vida no final. Exatamente. Que é o que a gente preza que é o que a gente preza. Muitas vezes. Não, às vezes se o animal viver 1 mês a mais, já é uma vitória. É uma puta vitória. Imagina, ficar 1 mês a mais com o seu bichinho. Exatamente, pra despedir dele, né? Aquela coisa. Exato. A gente passou isso com a Mary. Não era de dente, né? Mas era um tumor. Ela viveu mais 6 meses com a gente. Um osteosarcoma mamário. E a gente falou assim, não, vamos como se fosse também, por tudo ou nada. Retiramos esse tamanho aqui. Parece uma manga. Tanto é que depois que eu fiz a retirada cirúrgica, a Patrícia pegou e quebrou assim no meio. Lindo de ver. E é um osso veterinário. Mesmo. Eu adoro. Um caso diferente, Nossa, né? total. Tem que ser filha de veterinário. Não, exatamente. Esse RMV positivo. Exatamente. Viveu mais 6 meses. Ficou Ai, que 6 meses bênção. com a gente. O amor da minha vida, aquela cachorrinha. Ai, gente, imagina 6 meses você ter, né? De oportunidade de ficar. Se fosse 1 semana, já tinha valido a pena, né? Exato. Teve um gatinho, a mesma coisa, que a gente já tava também nisso. Nossa, tava com 7 de create, aí foi pra 4. Vamos fazer, não vamos fazer. A boca tava muito ruim. E a gente fez, ele também melhorou. Depois tá estável da parte renal, é estágio 2 ali, mas tá bem. Então, acho que vale a pena, né? A gente não desistir. É porque deve incomodar até eles mesmos, né? Com certeza. Imagina, você cheia de... uma aftazinha que a gente tenha já dói pra caramba. Você imagina você com um monte, língua necrosando. Nossa, isso daí é a coisa que eu vejo que mais dói neles. Até do que a doença periodontal. Eles não reclamam tanto. Ainda faz aquela... cagada, vamos dizer, de colocar bicarbonato na afta, né? Achando que vai curar. Vai dar super bom. Dá super certo. Não façam isso em casa. Porque o tártaro em si, que ele é o áspero, é uma pedrinha, né? E aí a gengiva, a mucosa ali da bochechinha ali fica raspando. E aí tem alguma pomadinha que a gente consiga passar? Tipo, um paciente que tá internado, tá com um monte de Oncilon. Eu passava bastante. O Periovet eu gosto muito, que ele é antisséptico bucal. Então, já que você não vai conseguir fazer nada naquele momento... Patrocina a gente, Betinho. Por favor. Tem o gelzinho, tem o spray, então a gente gosta muito.
E diminui um pouco a contaminação oral naquele momento, diminui um pouquinho a inflamação. Claro que a gente não tá resolvendo o problema. Tá. E nos casos de úlceras, o Oncilon vai super bem, porque ele forma uma camadinha protetora ali. Vocês já usaram? Já. Nossa, ele é perfeito. Ele parece um negócio esquisito, você fica assim, né? Fica estranho, mas aí no dia seguinte sarou. Tá. Meu, É perfeito. Oncilon eu já usei em úlcera intestinal. Eu fiz a enterectomia, peguei senão eu ia ter que retirar muita parte do intestino. Aí a parte do intestino que tava, a parte de dentro da mucosa, eu peguei, passei um Oncilon, e aí eu peguei e fiz a enteroanastomose. Deu muito bom. Muito bom. Tá Oncilon vendo? é uma coisa perfeita. Aí, a gente pode usar pra tudo. Pra mucosa, né? Então é maravilhoso. É tipo beta-gloss, a gente usa pra tudo esse pra negócio. tudo. Até pra gente. Já deu certo, já machuquei, usei beta-gloss, deu bom. Ó, Vetinil de novo. Vetinil. Eu acho que é um sinal. É que é meio difícil a gente falar e não falar dos Fala produtos, marca, né? Produto bom, a gente tem que falar minutos. mesmo. Doutora, você, como uma excelente odontologista que a gente já percebeu aqui, esse podcast foi muito enriquecedor. A gente Que tem legal, mais 15 fico minutos. feliz. E eu quero que você pegue e deixe o seu recado como médico veterinária, odonto, não só porque também tem leigos que assistem a gente, mas também os médicos veterinários. Quero que você deixe esse recado para os dois, tá? E aí, já complementando a perguntinha do Vi, falar quais são as alterações que essa doença periodontal causa para esse leigo ficar esperto na casa dele, sabe? De, tipo, perceber que o bichinho dele, além dessa boquinha maravilhosa que ele pode ter aqui, Isso. o que tudo isso pode causar, do intestino e tudo mais. Exatamente. E pro médico veterinário também ser mais criterioso, encaminhar mais pro odontologista, né? Pegar e não ficar mais aquela coisa, não, o paciente é meu, não quero perder. Pra não pegar e ficar muito com esse medo e encaminhar pro especialista. Com certeza, a gente consegue fazer uma parceria muito legal nos atendimentos volantes ou quando encaminha para o hospital mesmo. Sempre dou o feedback e gosto muito de passar isso pro veterinário, porque afinal de contas foi ele que me encaminhou o paciente. Então dá para fazer esse trabalho de parceria muito legal. E eu realmente, igual eu falei, eu gosto muito de ajudar, porque eu sei da dificuldade, né? Eu também estive aí. Eu não tive odonto na faculdade, assim como a maioria dos veterinários. Então eu vejo assim que se eu tenho conhecimento, porque eu não vou dividir e ajudar os outros colegas, né? Então assim, se eu posso deixar um recado para os veterinários, é que a gente precisa sempre olhar um pouco fora da caixa também. Porque, por exemplo, se esse pet não tá comendo, ao invés de pedir um ultrassom, vamos olhar a boca para entender se a boca não justifica isso. Claro que eu não tô falando para não pedir o ultrassom, não é isso. Mas se eu estou vendo que tem um problema aqui, talvez esteja vindo de lá. Porque nos retornos eu percebo muito assim, o cachorrinho, nossa, é outro. Tá muito mais ativo, brincalhão, pedindo carinho, fazendo coisas que ele não fazia mais. Então ele tinha uma dor crônica que era invisível, né, pelo tutor. Então nem sempre ele percebe. E aí nós, como veterinários, temos que trazer essa orientação, né? Sempre tentar trazer mesmo isso para eles, porque eu acho que é nossa obrigação, né? Sim. Aquela coisa, não tá comendo, olha a boca. É a primeira coisa que eu recomendo olhar a boca. Porque parece assim, como a gente não teve odonto na faculdade, eu vejo assim, sistema gastrointestinal, esôfago, né? Tipo, vamos pensar no resto. Mas e a boca que tá ali, que a gente tá vendo? Começa no dente, né? Poxa, tem algum suplemento que a gente possa ajudar nessa saúde além oral? do probiótico? Porque às vezes a gente, por exemplo, vamos supor, passa o ômega pra ser um anti-inflamatório natural, cardiopatia, nefropatia. Tem alguma coisa assim com relação Tem à algumas boquinha? coisas, que nem eu falei, dá pra gente colocar como adjuvante. Tem a alga, que ajuda a diminuir um pouquinho a placa bacteriana. Tem que ser usada com cautela, porque pode alterar um pouquinho a absorção. A questão do iodo, né? E tem que tomar cuidado com a tireoide. Então, não pode ser uma coisa assim desenfreada, vou estar dando ali pra todos. Às vezes eu faço e vou dosando. Você vê como o negócio é mais complexo do que a gente mais complexo. pensa, né? Não é só escovar o dente. O buraco é muito mais embaixo. E tem muitas coisas que ajudam. Então, eu sempre gosto de olhar para aquele pet e ver para aquela família o que encaixa, né? Dentro daquela família. Então, ele provavelmente não vai aceitar um produto de colocar na água de bebida, porque ele é super sensível, que também ajuda. Né? Então, em alguns casos, dá pra indicar cachorro grande, por exemplo, de colocar na água de bebida, vai ajudar pra caramba. Porque ele vai ajudar... Também tem essa questão do prebiótico, diminui a inflamação, melhora o mau hálito e tal. E diminui a formação da placa, entendeu? Certo. Então, ajuda bastante. Você fez mais alguma? Quais são as alterações que você mais vê por causa da doença periodontal? A alteração renal, certo. que eu mais vejo. Além do que eu falei, né? Da gengivite, da dor...
que é invisível, do tártaro. Então, são as coisas que a gente tem que ficar mais atento. E muitas vezes tem alteração até nos exames hepáticos, nas enzimas. Tá. Pode ter alteração, E depois a gente também? faz. Cardiopatia é mais difícil. Em humano, a gente tem mais a correlação de endocardite bacteriana. Isso. Em cachorro não tem tantos trabalhos, a gente correlaciona. Que interessante. Não tem tantos. Que não, tudo a gente correlaciona da medicina humana, né? Na maioria, sim, sim. mas tem vários trabalhos que já tem da questão renal. Isso é bem validado. Do coração, assim, a gente vê que, como a doença inflamatória oral crônica, ela diminui o colágeno, então destrói tudo. Até a paciente que tem problema de parte respiratória, piora por conta da doença periodontal. Tanto que os pneumos muitas vezes recomendam a gente fazer a boquinha, porque pode piorar colapso traqueia e tudo mais. Tá. Então, olha que interessante. E também paciente oncológico. Porque muitas vezes a gente vai fazer a boca para desinflamar, para ele responder melhor a químio. Porque você vai imunossuprimir esse paciente. Então, ele tá com bactéria na boca. Que E aí a bactéria pode pegar e ter mais tropismo. Ter mais alteração sistêmica que a gente não teria num paciente que tá saudável. Genial! Eu falo que esse podcast é uma pós-graduação mini. É muito bom, porque a gente aprende muita coisa. Foi o melhor projeto que eu já fiz na minha vida, fez podcast. Fala aí, Vinícius. É um projeto de construção, né? Que vocês estão nossa, agregando e também estão... aquela aprendizagem contínua que sempre tem. Nossa, é né? muito bom, porque toda vez um tema bom. A doutora Legal. tem uma loja com o marido, né? Quer aproveitar esses últimos minutos para você mostrar os itens da sua loja? Eu gostaria sim, gente. Obrigada por esse espaço. A Imagina. gente tem uma loja online, né? Um e-commerce, que vende produtos preventivos orais aí. Então, veio a necessidade porque o tutor vinha, mas onde eu compro? Mas o que eu posso usar? Peraí, minha filha, vou Não, trazer então minha eu falei, sacola gente, pra você. se tivesse aqui eu já levava. Daí eu falei, amor, peraí. vamos fazer então, isso acontecer, né? Vou resolver. Então eu trouxe alguns produtos aqui. Vocês têm pet, né? Vocês falaram. Opa, Só temos 6 muito. cachorros. Só 6. 6. A gente fica na casa, um fica na clínica. A gente adotou um agora. Eu vou dar um presentinho pra vocês, então. Ó, essa aqui é a pastinha da Softcare da Dental Guard, que também tem ação abrasiva. Eu gosto muito dessa pasta. Softcare. E também a Dental Special Care, que é pra aquela gengivinha mais inflamada. Então, ela tem o própolis, ajuda bastante. Eu amo essa marca. Softcare, patrocínio. Tá? Então, a gente tem esses produtinhos também. Além disso, tem a pastinha da CT, né? Que a gente gosta muito, que tem ação abrasiva. Sim. Essa pasta, ela tem um gostinho de frango, então ajuda bastante com gatinho e tudo mais. Eu não indico usar essa escova, tá? Essa escova que o Pedro destruiu. Essa daí. Essa marmita que ele Mas a pasta é boa. A A pasta pasta é boa. é maravilhosa, a gente indica. É que a gente mais indica, assim como a Dental Guard, Essa tá? pasta é muito boa. Agora, a escovinha, a gente deleta, tá? Então, só pra vocês verem aqui como que ela é, porque ela tá Essa tortinha. marca é muito boa. Ela é bem validada também, a gente confia bastante. Virbac, a escovinha... É, Virbac. A escovinha que eu gosto é essa daqui. patrocina nós. Onde que tá? Aí, a primeira câmera ali. Isso, da Bitufo, porque ela é muito pequenininha aqui, as cerdas, então ajuda bastante. Nossa, vai lá dentro mesmo. Isso, a boca do Pedro é tão grande que vai a escova quase toda. Então, mas mesmo assim, cachorro grande, às vezes eu indico por quê? Porque os dentes são separados. Não é igual a gente, que o dente é tudo junto e a gente pega uma escova grande. Se você pegar uma escova muito grande, não consegue abranger os dentes. Então, eu acho que vale a pena testar, se não adaptar, e pode comprar a maior, tá? Aquela escova quem usa aparelho, sabe que é... Tufo único. Isso, é boa também? É boa pra gatinho e cachorro bem pequenininho, abaixo de 2 quilos também é super legal. Se ela for ela vai macia, né? Ela vai Importante saber. sim. É legal. Eu tinha uma raiva dessa escova quando eu tinha o aparelho. Eu também. A gente fica traumatizado, né? Exatamente. Porque usou aparelho a vida inteira, eu também Nossa, fui dessas aí. Ó, ninguém merece. Ninguém merece. E aí, tem alguns brinquedinhos também que a gente já colocou junto na loja pra ajudar esses pets, né? Então, tem o Kong, que você mencionou. Esse daqui seria pra mordida mais forte, né? O preto. Esse é do Pedro. E aí, tem os pra mordida normal, os pequenininhos. Esse daqui também dá pra colocar a pastinha, então é bem legal. Porque a gente coloca a pastinha lá e eles vão mordendo. Ou alguma coisa que eles gostem também. Então, é de borracha. Então, claro, nenhum brinquedo é 100% confiável. Dependendo do pet, pode tirar um pedaço e virar um corpo estranho. Né? Pedro. Mas a gente sempre orienta a dar o brinquedo sob supervisão. Sim. E aí a gente vai fazendo brincadeiras para que ele seja legal para eles, Beleza, né? tá. Esqueci de mencionar aqui o Vegdent, que é aquele petisco em formato de Z que eu falei, que é muito interessante. Ele tem a mesma enzima que ajuda a prevenir aí a placa bacteriana. Então, essa CET, né, a enzima, ela também faz o quê? A prevenção dessa placa bacteriana, porque na verdade ela melhora a qualidade da bactéria. Tá.
Então, melhora a bactéria boa e piora a ruim. Sim, entendeu? coloca umas bactérias boazinhas lá. Esse daqui não é petisco pra dar vontade, né? Você tem uma dosagem certa. Se for um cachorro pequenininho, a gente vai oferecer um a cada 3 vezes por semana, digamos assim, né? Ótimo. Tem que cuidar com o peso também, mas costuma ser um petisco bem saudável, porque ele é de vegetais. E a sua loja já tem página, já tem tudo ou ainda vai divulgar? A gente vai divulgar. A gente já tá começando, eu tô vendendo pelo WhatsApp a princípio, mas a gente vai divulgar e aí eu já Aí você fala pra nós, pra gente marcar do vocês. vídeo, então a gente vai deixar o Instagram da doutora e quem se interessar pode entrar em contato. Isso, pode, por favor. Muito bem. Fique à vontade. E qualquer veterinário que tiver dúvida, eu quero deixar aberta mesmo. Eu quero ajudar, eu tô nessa jornada aí, esse semestre é pra isso. Então eu tô indo nas clínicas e tudo mais. Porque eu quero trazer informação, de verdade mesmo. É uma coisa que eu tenho dentro de mim, sabe? Assim? Estamos no mesmo propósito. Foi por isso que a gente maravilhoso. criou esse podcast. E eu quero parabenizá-los por isso, porque é muito legal. Eu sei que demanda tempo, demanda um monte de coisa que a gente fecha agenda. O nosso, não é fácil, né? O nosso projeto aqui não foi pra pegar e colocar. A gente tem clínica, né? Mas a gente não quis divulgar a nossa clínica, a gente quis divulgar a medicina veterinária, a importância das especialidades. Exato. Então, a gente não tem problema de pegar e divulgar um colega, porque não é, querendo ou não é um concorrente, é um colega. É um colega, e a gente se ajuda. Exatamente. E aí, se precisar que você atende, por exemplo, o nosso consultório lá no Éden, se precisar que você vá lá, você atende lá também. Atendo uma ótimo. clínica lá, você. Maravilhoso. Muito bom. Qual clínica? Na Companhia Animal. doutora Érica. Isso. Gente, Pedro, boníssima. quanto tempo? 5 minutos? 4 minutos. Vamos Então, agradecer os doutora, patrocinadores. muito obrigado. Eu que agradeço, Foi gente. incrível. Que legal. Incrível. E assim, vamos marcar mais um, porque é pra colocar outras ideias, né? Isso. Sei lá, falar de tipos de doenças específicas, algum tema que você achar mais interessante. Se tiver alguma novidade dentro da Odonto e você quiser divulgar, tamo junto. Teve algumas perguntas que eu deixei assim, não, essa aqui é secundária, vamos falar o óbvio tem que ser dito e falar um pouquinho do básico também. E quando eu fui ver, uma pergunta que eu fiz, você já respondeu 3. Eu fiquei assim, qual que é a próxima? E agora? Ainda bem que teve umas perguntas no meio. Isso aí. De palmas pra TecBio, muito Muito obrigado. bem, TecBio, a TecBio, melhor valeu. distribuidora de vacinas, a Recombitec. Lembrem da Recombitec C8, ó, a estreia deles. Pessoal, também palmas pra Decora. Porque Muito hora bem. você constrói, hora você reforma, mas toda hora Decora. E lembrando, aqui o brinde da Decora. Esse aqui, doutor, é um brinde da Decora pra você. É pra limpeza de piso laminado. Isso aqui limpa de um tudo, inclusive canetinha do chão. Se você Olha tiver que beleza, filhos dois filhos pequenos aqui, vai dar vai certo. ser ótimo. Só seguir as instruções da A gente já direção. teve Muito obrigada. sucesso com a Kátia. com a doutora Kátia, que ela conseguiu limpar as canetinhas da filha, né? Exatamente. Ai, que interessante. Muito obrigada. Muito obrigado a Zozoca Festeira, doutora Rafaela, nutróloga veterinária. Agradecer também a Nadile, Special Brits da Lua, Agropet Paixão Pizza e também Prime. a Pizza Prime. Lembrando, cliente Alamino 10, 10% de desconto. Toda terça-feira pizza em dobro e na primeira compra do aplicativo, R$20 de desconto. Mais alguém que eu esqueci? Veterinários Talk. Veterinários Talk, Eloá, o Pedro, E a Gi, e todo pessoal mundo. incrível aqui. Beijo, Valeu, povo. pessoal. Tchau.